chegando com tudo! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live imperdível do nosso querido, inigualável, maior canal do YouTube de todos. Bem-vindos ao Link VIP, o canal que está repercutindo, que anda aí dando o que falar. E você que não faz parte da nossa família, vai fazer agora, vai se inscrever aqui no Link VIP, vai ativar o sininho de notificação e vai sentar o dedo no like. O like é fundamental aqui para o nosso crescimento e para o nosso engajamento, tá certo? Vamos começar com tudo. Hoje o programa vai abordar as principais gafes cometidas na televisão brasileira. Aquela história ao vivo, tudo pode acontecer, tudo pode fugir à normalidade. E é claro que tem milhares de situações extremamente divertidas pra gente comentar, pra gente dar risada juntos, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. E tem muito artista famoso que acabou aí se embananando no meio dessa história toda. Já tô aqui com a Gisele Bicalho. É isso, Tudo Brunão, bom, Gi? Tudo bom, e nós vamos falar do primeiro meme da televisão brasileira, lá em 2004. Você era pequenininho, né, Bruno? Eu lembro, mas eu lembro muito bem desse caso, né? O caso emblemático do sanduíche, ishi. Com certeza você aí de casa se lembra muito bem dessa história. Era uma nutricionista, na verdade, uma nutricionista que foi entrevistada, se eu não estou equivocado, era para Globo de Pernambuco. Isso. Acho que era Globo de Pernambuco. Ela estava ali dando uma entrevista, só que ela estava com o problema do delay, né? E delay para quem faz ao vivo, só quem já passou por essa experiência sabe o quanto isso pode ser prejudicial e a gente pode se enrolar, né? Não é que ela é maluca, não é que a mulher deu uma surtada, absolutamente nada disso. A falta de experiência de lidar com o delay, para você que não sabe o que é delay é quando você fala e escuta a própria voz. E isso é horrível, porque o cérebro dá uma volta, né? O cérebro se embanana inteiro. Imagina você tá falando aqui e no ponto você tá ouvindo exatamente tudo aquilo que você tá falando. E aí uma hora ela se perdeu inteira e começou sanduíche, ishi, porque ela tava se ouvindo e aí o cérebro bugou. E foi engraçado, né? Com todo respeito aí à doutora, mas foi engraçadíssimo e ela, né, fez isso por várias e várias vezes ao longo da entrevista. Aí a frase foi assim, Bruno, ó, a mais engraçada, né? Eles precisam saber, eles precisam saber que até ele, o sanduíche, ishi, pode ter um valor nutritivo, tio. Porque ela tava toda se embananando. E aí, se você não tiver uma habilidade para lidar, né? Eu já fiz muito ao vivo que eu me escutava e já me atrapalhei. Não a ponto de fazer sanduíche, ishi. Mas já me atrapalhei de me perder inteiro e falar, peraí, vamos recomeçar? Porque realmente requer muito preparo para você falar e se escutar. Aliás, né, isso é um defeito, isso aí não deveria acontecer, isso é um problema de áudio que, né, todo mundo está sujeito a passar, principalmente quando você está no ao vivo. E a Gi lembrou muito bem, esse foi o primeiro meme, né, ou um dos primeiros, eu não lembro se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros memes da televisão brasileira que viralizou, tanto é que depois dessa entrevista ela foi lá no Jô Soares, né, deu foto entrevista. dela atual, Bruno, ó. A foto dela atual? A outra, isso. Ela está Olha assim só. hoje. Ela ficou famosa, querendo. Eu sei que ela não gostaria de ficar famosa desse jeito, né? Eu sei que ela queria ficar famosa falando do trabalho dela, da profissão dela, do conhecimento que ela se preparou, mas não, ela ficou famosa por um meme e que, né, com todo respeito aí mais uma vez a doutora, foi uma das cenas mais engraçadas, porque quem não entendia nada e viu aquilo ao vivo, falou, essa mulher é maluca? Essa doida aí, o que ela tá fazendo? Mas não é, gente, era o ponto aqui que tava todo reproduzindo a fala dela. Gente, e olha o que aconteceu. Isso foi em agosto de 2004. Só que, né, na época não era essa rapidez que é hoje. Ela estourou em janeiro de 2005. Na primeira semana do ano de 2005, esse foi o assunto, o nome mais comentado, mais procurado nas redes sociais, no Google na época. E, inclusive, ela viralizou no YouTube, atingindo os números de 175 mil visualizações, que na época era muito. E tiveram 48 comunidades criadas no Orkut com o sanduíche ishi, Bruno. Pois Porque na época, né, quem é velho sabe que tinha comunidade. Não é igual o Facebook, que você escrevia os scraps, sei lá, para as pessoas. Tinha as comunidades que você fazia parte, entrava, criaram 48. Naquela época também era muito diferente de hoje. E ela foi criado um emoji
no MSN para ela, em homenagem a ela, e ela foi no programa do Jô Soares, ou seja, ela venceu na vida, tá? Porque ela fez coisas aqui que na época, gente, em 2004, eram bem difíceis de viralizar. Hoje não é fácil, imagina naquela época, né, Brunão? Com certeza, né? Tá marcada na história, né? Não sei onde ela anda, o que ela tá fazendo da vida, mas né, todo sucesso do mundo para nossa querida e digníssima moça do sanduíche Ishi Ishi, que é uma Ruth nutricionista. Lemos o nome Ruth dela. Lemos, e é respeitada, né? Uma grande nutricionista aí que acabou sendo uma das pioneiras a viralizar nessa história de meme. E tem também um jornalista Foi aqui em consagrado. São Paulo, esse aqui. Foi em Esse TV aqui local. foi jornalismo. Esse aqui foi o César o Tramontina, não foi? Cadê? Foi, Tramontina. Carlos Tramontina, né? Durante uma edição do SPTV, Carlos Tramontina, consagrado, ele dando a notícia dele lá. Agora, ao vivo, estamos aqui, 6 e ônibus. Né? 6 e ônibus. Por quê? Porque a próxima notícia ia Era do falar dos ônibus. terminais de ônibus e tal. E aí deu um nó, deu um nó na cabeça dele. E aí o 6 e ônibus virou realmente uma marca na carreira dele. Ele usou depois? Usou a vida inteira, tanto é que ele faz palestras que tem esse nome, de 6 e ônibus e tal. Virou referência, todo mundo brincou, todo mundo tirou sarro, porque querendo ou não, quando você erra, você tá sujeito também a ter aí o pessoal tirando sarro da sua cara. Ó, até a Sandra Nemberg que tá ali, eu tô sendo, ó, a Sandra Não. Nemberg dando risada, todo mundo deu 6 e ônibus. E ficou simpático, né? Que horas são? São 6 e ônibus. Né? E na verdade não é isso, era 6 e alguma coisa, e ele tinha notícia do ônibus para passar na sequência, e aí o cérebro juntou uma coisa na outra e saiu 6 e ônibus, Gi. Ó, e ele falou que recebeu um. Ele foi no programa do Danilo Gentili e lá ele recebeu uma homenagem do Danilo Gentili. Sabe o que ele recebeu? O quê? Um relógio. 6 e ônibus? Pra ficar mais fácil, né? Na hora de não precisar de olhar pro TP ou pro relógio digital ali do estúdio. Aí ele olhava no pulso para não precisar se confundir, né? O TP, o horário, a matéria. E aí ele sempre levou, como o Bruno disse, ele sempre levou na brincadeira, tanto que ele tem um canal no YouTube hoje, e ele tem um quadro que chama 6 e ônibus. Ah, mas eu acho isso Ficou legal. muito bom. Eu acho legal, é isso, errar, todo mundo pode errar. Né? Não adianta você ficar escondendo erro, inventando desculpa, errei. Né? Errou, aceita a brincadeira, sabe que todo mundo tem ali uma zoeirinha, mas tá tudo certo, né? Não tem nada que desabone a conduta aí de anos e anos de jornalismo do Carlos Tramontini. Tem aquilo, quanto mais você detesta uma brincadeira, é aí que pega. É aí que o pessoal pega pesado. Ele levou na esportiva, aí ó, virou até um plus, Ele um bordão. registrou no INPI, que é o registro que você faz para ninguém pegar nenhum bordão seu ou algum nome de programa, ou até o nome da sua rede social mesmo. Tem que registrar. E ele registrou, Bruno. Ele se apropriou dos 6 e ônibus dele e ele monetiza usando esses 6 e ônibus. É isso, foi esperto, né? Fez do limão a limonada. Agora sim, antes da gente passar para o nosso próximo, né, para nossa próxima situação de gafe aqui da televisão brasileira, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, que você também ative o sininho de notificação e senta o dedo no like. O like é muito importante aqui para o nosso crescimento, tá certo? Posso contar com você? Agora essa história aqui é engraçada. Esse aqui é o rei dos memes, viu? Ah, é o Fernando, Porque né? ele, o Fernando que fazia o encontro, o Fernando Rocha que fazia o encontro. Antes do encontro, tinha um programa sobre saúde na Globo, nas manhãs da Globo. Era depois da Ana Maria Braga e antes do encontro. E o Fernando Rocha chamava Bem-Estar. O Fernando Rocha, ele sempre tinha um humor, assim, humor inglês. Sabe aquele humor sem graça? Ninguém achava graça as piadas dele, mas ele se divertia
pessoas acham graça dele. Ele acha, né? Ele se diverte, ele racha de dar risada como se fosse assim, os Trapalhões, que tava uma coisa maravilhosa. Se ele se atesse ali, se ele focasse no propósito dele de jornalista, eu acho que esse cara ia estar empregado ainda. Acho que muito dessas piadinhas que ele fazia podem ter contribuído aí para que hoje ele esteja fora do ar, né? Porque não tem muito contexto um programa de saúde você fica fazendo piadinha, né? Acho que ele era meio deslocado nesse sentido. E depois disso, coincidência ou não, ele não teve o seu contrato renovado. Não que ele tenha sido demitido, não é isso. Foi demitido porque fez a piada da Clara, do encontro da Clara com o ovo. Mas, coincidentemente, o período de renovação era muito próximo e ele não teve o seu contrato renovado na TV Globo. Mas ele tá no YouTube, se eu não me engano, ele tá lá no YouTube. Não ele teve sei. uma depressão, ele teve uma história aí de superação Eu nunca mais vi ele. com saúde emocional. Ele teve um problema de saúde emocional, parece que ele se recuperou, né? E todo sucesso do mundo pra ele. Eu gosto dele, Claro. não faz mal pra ninguém, só é meio tadinho. sem gração. Talvez no programa dele ele seja livre, consiga ser mais divertido, assim, né? Mais cômico. É isso. Qual que é a próxima? Quando a Vanusa errou o hino nacional, coitada? Mico, né? Mas eu acho que dizem que ela tinha tomado remédio para labirintite. Você acha que é verdade? Acho que é verdade. A pessoa, quando toma muito remédio, fica meio pancada mesmo, fica meio aérea, né? Fica meio grogue. E o hino nacional, gente, pelo amor de Deus, não é um hino fácil. Não é, né? Se você vacilar um pouquinho, principalmente Acontece gafes, acontece erros. Ela riu do amigo dela ali, entrou na brincadeira. Mas um dia aconteceu com ela. Ela ficou muitos anos, não sei se ela tá indo no jornal aquele da Uma,
e fica passando ali os inscritos. Só que ela usa lente, gente. E você imagina, tadinha. Olha essa cara, Bruno. Você tá ali lendo o jornal, notícia séria, né? Simplesmente a sua lente cai e você não consegue enxergar mais nada. E aí ela paralisou na frente da câmera e ficou desse jeito. E aí foi uma grande gafe, um grande meme, muita risada. E depois ela se explicou, né, pediu desculpa e falou, gente, que a lente caiu. Você lembra disso, Bruno? Eu lembro, né? Foi assim um mico, né? Porque ela se perdeu completamente. Gente, o que é? Vamos tentar. Não estou. Ela começou a falar nada com nada. E nitidamente ficou perceptível ali que ela se perdeu, né? Por quê? Porque, infelizmente, esse é o problema, não é uma crítica, mas é o problema de quem só faz com TP. Né? Quando você tem ali o teleprompter, se dá uma pane no teleprompter, se dá uma pane na sua lente de contato, no caso foi isso que aconteceu com ela, você não enxerga o que está escrito ali, você não tem repertório para poder improvisar. Né? Porque a pessoa sabe do assunto que ela vai falar, independente da maneira que esteja escrita ali, né, pelo editor-chefe do jornal, se você tem conhecimento daquele assunto, você vai lá e fala, ó, sem dar opinião, obviamente, num jornal você não emite opinião. Olha, cai a torre, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fala da sua maneira, solta o VT, é o tempo da produção corrigir ali o teleprompter. Agora, a pessoa que não tem, né, esse repertório, essa característica de improvisar, aí se perde inteira, parece que, né, realmente caiu ali absolutamente tudo, né, e ela não soube levar dessa história uma experiência positiva, né, tá eternizada aí como um dos principais memes da internet. E ela paralisou com esse zóio aberto e falou, gente, não dá, pra ver se alguém entendia que estava acontecendo um problema com ela, que ela não estava dando para ler o TP. E aí ela ficou com essa cara. E esse meme ficou famoso depois de 10 anos, né, Bruno? Foi em 2008 que aconteceu, mas só em 2018 viralizou na internet. Eu não sabia desse detalhe. Eu lembro muito bem desse meme. Não sabia que teve esse hiato aí de tempo. Mas, de qualquer maneira, foi muito engraçado. Pode acontecer, né? Não tem absolutamente nada de errado. Não tem, ai meu Deus, como é que erra dessa maneira? Claro que o editor-chefe do jornal, claro que o pessoal ali não deve ter ficado muito contente com o erro. Mas são situações aí que todos nós que estamos ao vivo todos os dias, né, estamos sujeitos a passar. O ao vivo é assim mesmo, o ao vivo tudo acontece, o imprevisível, o imponderável, o fator imponderável, né, com toda certeza tem muito poder para quem está ao vivo, ainda mais, né, na tensão de conduzir um telejornal na maior emissora do país. Eu imagino a tensão, mas de qualquer maneira, se soubesse improvisar, se soubesse ali, olha, vamos chamar o VT tal, não precisa ser com as escritas perfeitas que estavam antes, né, da sua lente de contato cair. Só que a falta de, né, um repertório de improvisação fez com que ela caísse nesse mico aí. E tá tudo certo, acho que a Zelda Mello tá há mais de 30 anos. Não, essa é a próxima. Zileide, desculpa. A Zileide tá há mais de 30, a Zileide Silva, né, ela tá há mais de 30 anos na Globo. Né, não vai ser um momento ali, um deslize que vai comprometer qualquer questão relacionada à imagem dela. Foi engraçado, mas... E a Zelda Merda, você conhece? A Zelda Merda. Conhece? Conheço. Esse também foi muito bom, gente. Foi em 2001, também na Globo, né, Bruno? Também na Globo, com o William Vac. Que já tem um outro, não é meme, né? Que ficou aquele clima ali, com aquela jornalista, com a Cris Dias. Ah, quer falar? Não, pode continuar. Aquela tretinha. Ele foi chamar a Zilda e aí ele acabou chamando ela de Zilda Merda. Zelda, né? Zelda Merda, ao vivo. É Zelda Mello. Né? E antes de passar a notícia, ele, vamos lá, vai lá, Zelda Merda. Essa foi muito engraçada, tá, né, na história aí dos maiores micos, dos maiores memes. E ele ia passar sobre a morte do Marcelo, que era ex-Titãs, anunciando ali a morte dele, passa pra Zelda e acaba falando Zelda Merda pra anunciar a morte do cantor. Acho que o cérebro bugou no Zelda, né? Zelda já lembrou Melda, sei lá. Zelda Melda. Já lembrou alguma coisa, porque, né, Zelda Mello pra Zelda Merda, não sei o que aconteceu aí com um cara tão treinado, né, tão preparado para ao vivo, com uma intelectualidade assim, a toda a prova, como o William Vac. Mas aconteceu, né, e ela fica sem reação quando ela é chamada. Vai lá, Zelda Merda. Ela é uma gelada ali também, mas são coisas que fazem parte aí para quem tá ao vivo. Foi muito engraçado, foi muito divertido, mas eles não
né, não fizeram. Seguiram. Não parar, olha, Zé o da Mel, não, vambora. E ela seguiu na notícia, né, porque é isso, quanto mais você justifica o seu erro, pode ter certeza que mais notado ele é. Né? Quanto mais você passa batido, o pessoal vai dar uma risada, mas segue o baile. E é assim que eles fizeram, tocaram a história sem ficar se explicando muito. E eu acho o correto. Diz que bosta, quanto mais mexe, mais fecha. É, Então, exatamente fingir que isso. ninguém tá vendo e vida que segue. E falar em vida que segue, você lembra do choque na festa da uva? Eu, Isso aí eu era bem lembro. pequenininha, foi em 96, tinha 5 aninhos, eu não lembro. Mas esse aí é icônico, né, gente? Festa da uva foi aqui em São Paulo? Foi... Caxias do Sul. Caxias do Sul. Tava tendo a festa da uva e esse jornalista aí, o nome dele Laser, que é? Como que é o nome dele, Gabi? Lazier Martins. Lazier Martins. E ele foi falar, olha, estamos aqui na festa da uva, que gracinha, esse cachinho de uva. E foi pegando as uvas até que ele encosta a mão num fio de alta tensão. Um choque elétrico de 220 volts ao vivo. E aí ele começa a falar, ai, ao vivo, não, né, o jornalista estava entendendo nada, porque ele estava pegando na uva, e aí... gente, você tem noção que um choquezinho pequenininho a gente já se assusta, você imagina ele segurando... Caraca, Bruno, e ainda ele estava segurando um microfone que é de, sei lá, de alumínio, sei lá, de... Tem eletricidade, eletricidade, né? Com eletricidade, passa pelo corpo inteiro. Você imagina o susto que esse homem... Ele podia ter morrido ao vivo, Bruno. Ué, graças a Deus não foi pior, mas imagina a dor que ele sentiu, foi engraçado, ali o grito que ele deu, né? Eu já tive uma experiência, uma vez eu encostei na grade de uma quadra poliesportiva e tinha chovido e tal, não sei porquê, deu um choque ali em mim e nasceu uma bolha horrível no meu dedo. E no caso dele, ele encostou num fio desencapado que estava ali no meio das uvas, que ele não tinha visto. E aí ele tomou um choque, assim, muito doloroso, né, deu um grito, foi muito engraçado pela maneira que ele se expressou ali na hora do desespero, ai, que não sei o que lá, e aí todo mundo deu muita risada. Mas depois ele utilizou desse choque, dessa situação inusitada que ele passou, ele se lançou a candidato, eu não lembro se era vereador... A deputado. A deputado, ele se lançou a algum cargo político lá na região dele, e ele utilizou dessa brincadeira, né, da história, né, complicada que ele passou para tentar angariar alguns votinhos. Eu não sei se ele foi eleito, né, isso eu não sei. Mas que ele tentou usar, né, da situação que ele vivenciou para transformar ali tudo isso em voto, isso aí ele fez muito bem. E você não sabe o que o rapaz que foi cumprimentar ele fez. O quê? Brasileiro, Bruno. O que você acha que na hora que ele foi... Sabe político quando vai cumprimentar as pessoas? Aham. O que você acha que o rapaz fez? Só assim, uma pegadinha rápida, uma coisinha... Botou um choquezinho na mão? Alguma coisa para dar um choque na mão? Colocou um choquezinho na mão para cumprimentar ele tomou outro choque. Ele foi na polícia e lavrou um boletim de ocorrência. Ele não gosta que ninguém ri dessa história. Ele não levou na brincadeira. Aqui da produção. Essa foto mesmo. Essa foto mesmo. A descoberta que eu tive depois de anos né, de conhecimento dessa situação é que não era um cavalo, era uma mula. Né? Ele estava fazendo a cobertura ali do Fórmula, né, que era a corrida das mulas, e estava meio desinteressante. Né? Uma corrida de mula não é tão interessante assim. Aliás, eu acho uma barbaridade qualquer tipo de entretenimento assim com um animal. Né? Não acho legal. Mas enfim, é cultural, faz parte lá da cidade que ele estava. Do folclore, da cultura, e aí ele teve a brilhante ideia de fazer uma passagem, ao invés de fazer num lugar, né, fechadinho, nas árvores ali e tal, com as mulas ao fundo, um pouquinho de emoção na matéria, porque segundo ele estava meio flopado, na época não se falava flopado, mas estava meio morno, sabe? A matéria tá meio sem graça. Vamos ali abrir e fazer uma passagem no meio dos animais, até que ele tá ali, boa tarde, estamos aqui, Fórmula, a corrida das mulas, pipipi, papapá. Pau, ele é atropelado,
né? A mula passa por cima dele e, meu irmão, quem já viu esse vídeo, que a gente não pode exibir por direitos autorais, deve ter doído, porque mula tem cabeça dura, né? O animal ele tem ali a estrutura forte, né? A estrutura física, óssea, corporal do animal é muito mais forte que a nossa. Então imagina um choque de uma mula, né, passando e te atropelando e você de costas, nem estando preparado ali para receber aquele impacto, para receber aquele choque. Passou por cima do repórter, tadinho. Deve ter dado uma dor de cabeça no dia seguinte. Você não sabe, Bruno, o que ele fez. O que ele fez? No outro ano ele tava ali de novo, só que dessa vez com um capacete. Foi esperto, né? Prevenido, botou um capacete. E pode ter certeza que se num homem foi flopado, no outro bombou, porque o povo queria ver se ia acontecer a mesma coisa. É verdade, é verdade. É um tradicional evento que acontece lá na cidade. E você conhece a Amanda Klein? Amanda Klein, conheço, da Rede TV. Amanda? Amanda Salles. Mas é Clarice? Esse meme Esse também velho é tava bom. doido, né? Ele não conhecia o sobrenome dela e deu uma surdez ali nele, né? Era na Rede TV, gente. Olha a cara dele. E aí, não, ele sabia que era pra Rede TV, na hora que entra ao vivo, ele, bom dia, Bandeirantes! Ele acha que tá na Band, ele acha que ele tá falando com a Amanda. Amanda o quê? Amanda Salles? Ah, Amanda não, é Clarice? E aí ele se embola todo. Primeiro, eles estão conversando e não é ao vivo. Então, na verdade, é ao vivo e eles não sabem que tá ao vivo. Então, a Amanda Klein tá se apresentando pra ele e ele confundindo o nome dela toda hora, não entendi o que ela falava. E aí fala, Amanda, a gente tá ao vivo. Ela, oi, bom dia. E aí ele já entra e fala, bom dia, Bandeirantes. E não estavam na Band, né? Estavam na Rede TV. E aí, esse meme é muito conhecido na Rede TV, o povo deve zoar. Ela tá lá ainda? Tá lá. Aliás, é uma das principais Âncoras, jornalistas. né? Ela tem comentários políticos lá. E foi exatamente isso. O Augusto Xavier chamou, vamos lá, vamos com a Amanda Klein, que tá com um especialista tal. Eu não lembro o que esse cara fazia. Jorge Sapucaia. Jorge Sapucaia, ele é especialista Ele é do presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Aeronaves, que na época tinha caído o avião na Suíça, em 2015. Perfeito, ele estava ali para dar uma opinião, né, sobre a queda da aeronave, os motivos que poderiam, né, ter levado a aeronave a cair e tal. Só que antes da entrevista o Augusto fala, vamos lá com a Amanda. Eles já estavam ao vivo e aí a câmera flagra, capta justamente né, esse momento que antevê a entrada da Amanda. Então ele fala, é Amanda Salles? Não, Amanda Klein. Clarice? Não, Amanda Klein. Amanda... Ele não fala o nome Klein, acho que ele teve dificuldade ali na dicção e a Amanda ficou totalmente sem graça, totalmente sem jeito. Esse meme também é muito engraçado. Esse meme, assim, acho que é um dos mais clássicos, né? Não tem quem não tenha assistido a Amanda Klein, que toma muita patada lá no programa dela, né? Eles levam muitos especialistas. Quem que é o colega? Não, colega, eles levam muitos especialistas, né, e que discordam dos posicionamentos dela e o pessoal bate pesado nela. Mas enfim, né, nada contra a Amanda Klein, que é uma grande jornalista, mas o pessoal bate muito pesado nela. E ela topa, né, ela tá ali para isso. Ela topa, ela encara, né, mas tem situação realmente, só você dar um Google, micos Amanda Klein, tem um médico que acaba com a raça dela na época da pandemia lá de uma forma grosseira. Ela é contra a vacina? Ela era contra a Não, vacina? não, ela é a favor da vacina. O médico era contra? Não, a discussão naquela época era da cloroquina e tal, alguma coisa nesse sentido. Só que o médico é o Dr. Loyola. Aliás, podia trazer o Dr. Loyola aqui. Ele é grosseirão, só que o cara é muito inteligente, né? E é da área dele. Então ela quis discutir da área do cara, aí o cara perdeu a linha e deu um monte nela. Mas teve um outro também. Então a Amanda tem esse... ela enfrenta, ela vai lá, ela topa. Eu admiro pessoas corajosas que enfrentem. Só que, né, o pessoal tinha que dar uma organizada ali, porque fica feio pra ela ficar tomando patada todo o programa. Claro. Né? Não fica legal. Mas isso é um problema, não é meu, né? É um problema dela. Se ela tá lá feliz, tá tudo certo, né? Que seja muito feliz. Ela é muito boa jornalista. Eu gosto dela como jornalista. Como jornalista, eu gosto muito da Amanda. Como ser humano, ela é complicada? Não, nem conheço. Eu digo, quando ela quer se meter em questões técnicas de outras profissões que ela não tem o domínio, complicado, né? Cada um tem que fazer aquilo que sabe. Com certeza, Brunão. Gente, é isso. Nos divertimos aqui. Desculpa quem não gosta dos memes, mas fazer o quê? Tá eternizado. E é melhor você cair na brincadeira, porque senão o brasileiro pega, né? Ah, sim. E aí, igual o candidato lá, não gostava do meme dele, até que o menino colocou
como se fala? Um choque na mão para cumprimentar ele, o candidato lá. Não sei se ele ganhou, mas é isso, gente. Cai na brincadeira que é melhor, porque o brasileiro gosta de pegar pesado. Então é isso, a gente espera que você já tenha se inscrito no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva e não esquece de ativar o sininho e dar o joinha, que isso é muito importante para o nosso crescimento, né, Brunão? É isso aí. Obrigado a todos pela companhia, né? Se inscrevam aí no canal, tamo juntão e até a próxima. Beijo!